Ciúmes é um sentimento que eu gosto de falar que é tipo dor de barriga. Porque quando você chega no consultório médico e o médico vai fazer aquela anamnese inicial, ele pergunta pra você o que você está sentindo. Aí você fala, tô com dor de barriga, doutor. E se você falar isso, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar em qual altura da barriga que está doendo. Né? Porque é óbvio, dor de barriga, barriga é uma área meio grande, mas se for mais no topo, ali meio perto do plexo solar, logo abaixo das costelas, a gente pode estar falando de algo que está errado com o teu estômago. Se está bem mais para baixo, pode chegar ao ponto de ser algo errado com a tua bexiga, né? Uma questão de útero, por exemplo. Então, assim, pode ser intestino. Ah, se for só de um lado, lado direito, pode ser um negócio tipo um rim, né? Na verdade, pode estar doendo até um pouquinho nas costas agora que você parou para pensar também. Né? Então, ele vai saber, poxa, você está com azia, você está com uma infecção urinária, né? O que você tem? Então, falar dor de barriga é meio que essa mesma ideia de ciúmes. Eu acho que a gente usa o termo ciúmes dessa maneira meio guarda-chuva, para denotar coisas diferentes, tá? Porque eu pensei e falei, olha, tem dois eixos que a gente geralmente usa o termo ciúmes. Só que são dois sentimentos diferentes, mas os dois a gente chama de ciúmes. O primeiro tipo de ciúmes, que eu acho que é o que menos acontece, é nada mais nada menos do que uma inveja da relação, ok? Então, a gente pode estar sentindo ciúmes porque, digamos assim, a minha esposa tá com as amigas, a minha esposa saiu com uma galera. E às vezes o que eu tô chamando de ciúmes pode ser simplesmente eu queria estar com a minha esposa agora, mas quem está com a minha esposa são as amigas dela. Mas eu queria estar aproveitando esse momento com a minha esposa, ok? Ou, por exemplo, a gente pode sentir ciúme de, sei lá, amigo, né? A gente fala muito de ciúmes dentro de relacionamentos românticos, mas isso aparece também em amizades. Eu já vi de muitas pessoas falando, olha, eu tenho ciúme dos meus amigos tendo outros amigos, assim, em casos extremos. Tem gente que chega a ter um ciúmes, assim, muito forte nesse sentido. E, de novo, pode ser uma inveja, né? Uma inveja no sentido de, cara, eu queria estar passando mais tempo com os meus amigos. Eu queria ter ido naquele lugar que a pessoa foi com outras pessoas. Né? Eu queria ter ido com ela. Então, às vezes, pode ser simplesmente essa coisa do uma inveja com um caráterzinho interrelacional. Só que, como eu falei, é um dos dois termos que eu mais vejo o pessoal usando como ciúmes, porém, eu vejo menos. Tá? Na maior parte das vezes não é o termo que. Não é a coisa que mais está acontecendo. Porém, é a segunda mais. É top 2 aí, tá? Nesse caso, o que eu vou te falar é simplesmente repito o que eu falei da inveja. Daí, nesse caso, ciúmes tem a ver com o sentimento de inveja, tem a ver com querer, e as formas que a gente tem de lidar com isso quando ele fica disfuncional são as mesmas. Por exemplo, né, vamos fazer uma aplicação rápida. Mas eu queria. Eu senti ciúmes da minha esposa ter ido no bar com aquelas amigas porque eu queria ter ido no bar com ela. Bem, que tal você admitir isso para você mesmo? Quem sabe admitir isso até mesmo para sua esposa, se é essa relação que vocês têm. Falar, pô, amor, eu queria ter ido no bar com você. Eu confesso que eu fiquei boladaço aqui em casa. E o que você acha de a gente ir mês que vem nesse mesmo bar, só eu e você? Já vamos reservando a grana. Pô, massa, é uma maneira de tentar levar isso, né? Às vezes também não tem o que fazer na hora, né? Às vezes é só se distrair, do tipo, eu queria estar com a minha esposa agora, né? E ela tá fora. Bem, tá tudo bem, às vezes não tem o que fazer nesse momento. Ok, tente fazer alguma coisa legal aí que você curta para conseguir passar por esse momento. Né? É muito comum isso, inclusive, na não monogamia. Né? Meu parceiro tá com outro dos parceiros que ele tem. Eu queria estar com ele agora. Mas tudo bem, eu vou tentar distrair a minha cabeça fazendo algumas outras coisas que sejam legais para mim. Então, pelo menos eu não tenho a pessoa amada aqui do lado, mas eu vou tentar fazer alguma coisa para gostar um pouco mais desse momento, senão a minha cabeça vai ir no 220 nesses ciúmes de tipo, eu queria estar com a pessoa agora. Né? Só que essa é a parte fácil de falar dos ciúmes. Agora vamos entrar no principal dos ciúmes, que é o tipo de ciúmes que eu mais vejo
as pessoas utilizando. Então, de novo, se vocês estão somando 2 mais 2, vocês já devem ter sacado o que eu estou prestes a falar. Se o segundo tipo de ciúmes tem mais a ver com inveja, e eu falei no início da nossa live que eu falei sobre insegurança e inveja antes de ciúmes por um motivo, você está certo ou certa em pensar que o tipo mais comum de ciúmes é nada mais, nada menos do que um tipo muito específico de insegurança interpessoal. Ok? E aqui, de novo, até alguns dos exemplos que eu usei antes poderia ser esse primeiro mais importante, mais comum e mais forte tipo de ciúmes que eu vejo por aí. O que seria esse ciúme? Seria a seguinte ideia. Eu tenho um relacionamento. E lembra, aqui eu vou puxar 2 lives atrás, quando a gente estava falando sobre ansiedade social e vergonha, em que eu falei sobre nós temos um instinto de querer se dar bem com as pessoas e ter uma rede de apoio, e que originalmente era se dar bem com o bando, como eu falei na live passada, mas aí vira se dar bem com uma rede de apoio, relacionamentos emocionalmente íntimos. Nós temos instintos muito fortes de eu preciso dessas pessoas ao meu redor, porque sim, a gente precisa delas. Né? De novo, eu estou super resumindo uma coisa que eu falei pra caramba. Se você quiser mais detalhes, assista as 2 últimas lives, principalmente a retrasada. Tá? A que eu falei sobre ansiedade social e sobre vergonha. Mas a ideia é, nós temos um instinto muito forte de nutrir, de precisar para a nossa sanidade mental, para a nossa saúde mental, relacionamentos emocionalmente íntimos. Pode ser um relacionamento romântico, pode ser uma amizade muito profunda, pode ser uma relação com um cuidador, com um parente, que a gente tem uma relação muito emocionalmente íntima, né? Em que a gente tem essa coisa de demonstrar vulnerabilidade um para o outro, confiar um no outro, né? Então, a gente acaba muitas vezes tendo... eu vou falar o termo medo, mas não é no sentido de medo de fuga que eu estou falando aqui, tá? Mas trazendo o medo para um outro sentido, né? Mas a gente tem um medo, a gente tem uma insegurança com a possibilidade da gente perder essa relação, que faz tão bem pra gente, que é tão essencial pra nossa vida, que a gente muitas vezes demorou para construir, porque não é do dia pra noite, como eu falei na live anterior, que a gente constrói um relacionamento emocionalmente íntimo. Envolve muito risco, muito investimento, de vários sentidos diferentes, pra gente chegar e construir um relacionamento emocionalmente íntimo. Por mais que às vezes esse relacionamento emocionalmente íntimo seja meio capenga e tenha lados negativos. Mas sendo um relacionamento emocionalmente íntimo, a gente investiu pra caramba nele. A gente enfrentou muito risco. E a gente tem uma percepção de que ele é muito importante pra gente. Às vezes essa percepção pode estar errada. Isso pode ser uma das coisas que causa disfuncionalidade, mas não é o que eu vou falar sobre hoje, porque aí a gente provavelmente vai estar entrando no território de relacionamentos abusivos, e isso é coisa para outro dia. Tá? Isso aí dá uma live inteira. Mas quando a gente está sentindo uma certa insegurança de eu tenho esse relacionamento que é muito essencial para mim, mas eu posso perdê-lo, a gente acaba chamando isso de ciúmes. E veja, nada mais é do que uma insegurança. E eu não quero aqui dizer que eu estou falando de uma possessividade de relações. Algumas pessoas vão entender enquanto uma possessividade, eu não estou falando que essa possibilidade não existe. Como no exemplo das amizades, eu já conheci várias pessoas que eram bastante possessivas com relação às amizades, no sentido assim de eu realmente não quero que você se relacione com outras pessoas porque eu quero você todo para mim, né? Mas é mais comum a gente ver isso dentro de relacionamentos, então existe toda uma crítica muitas vezes não monogâmica, a monogamia, né? Essa coisa de, puxa, ver a pessoa como posse. Às vezes isso é o que está acontecendo, mas quando eu falo eu tenho um relacionamento, eu não estou me referindo à ideia de posse. Então, quando eu falo tenho um relacionamento, eu estou aplicando isso até a não monogamia, tá? Eu estou aplicando até a ideia de, mesmo que você simplesmente esteja se envolvendo com uma pessoa e você não tenha uma seriedade, me fugiu a palavra, você não deva nada para a pessoa, sabe? O que você tem? Você tem acesso a uma pessoa que te faz muito bem. Você tem acesso a uma relação. Então, quando eu falo ter, não é no sentido de ter de posse, né? Eu detenho, mas é no sentido de ter acesso
a algo que te faz bem. E se você perde aquela relação, você perde acesso a alguma coisa que te faz bem. Você pode saber que isso nunca foi teu, nunca foi uma posse. Mas perder esse acesso a essa coisa é uma porcaria. Pensa numa amizade. Você não tem aquela amizade no sentido de possessividade, mas se essa pessoa se muda para outro país e ela não é boa de manter, por exemplo, uma relação à distância, não é boa de se comunicar, ou não está tendo tempo, está sobrecarregado, você perdeu acesso a uma coisa que estava te fazendo muito bem. No caso, uma coisa é uma relação, uma pessoa. Então existe uma perda muito grande aí. E a gente tem medo, tem insegurança de perder essa coisa, que é essa relação que te faz bem, o acesso à relação. Então, veja, não tem nada a ver com a ideia de possessividade. Apesar de algumas pessoas, ainda em cima disso que eu estou falando, colocarem uma ideia de posse. Né? Aí o que, que acontece? O ciúmes, ele fica. Né? Então, assim, tudo que eu falei de insegurança vale aqui para esse ciúmes, que é nada mais, nada menos do que uma insegurança de perder uma relação. Seja amorosa, seja amigável, enfim, um relacionamento emocionalmente íntimo. De novo, vide live anterior. Só que isso pode se tornar disfuncional de várias maneiras. Como eu falei, relacionamentos tóxicos e abusivos, mas isso vai dar um vídeo à parte. Não vou entrar nisso hoje, apesar de ser um tema que eu quero muito falar. Outra coisa, a gente pode acabar passando por uma situação em que, de novo, o nosso cálculo está errado. Às vezes a gente tem muito menos chance de perder a pessoa ou a gente do que a gente acha, ou a gente é uma pessoa muito mais legal do que a gente acha. A nossa autoestima às vezes está lá no lixo. E de novo, vide live anterior em que eu falei muito sobre essa questão da autoestima, na busca das pessoas ali. Quando eu falo de como ajudar a lidar com uma solidão, um desamparo que está disfuncional, muito se aplica aqui com relação à autoestima. Aquela coisa do o teu valor tá não no que você faz pelas pessoas, mas por quem você é. E se você atraiu pessoas que te valorizam por quem você é, você naturalmente vai se sentir mais seguro. Mas isso é um ciclo que é vicioso e tem todo um trabalho para tornar ele virtuoso. Às vezes precisa da entrada de um profissional da saúde mental, como um psicólogo aí no meio, porque às vezes é muito difícil mesmo, sabe? Um ciclo que às vezes está vindo da vida inteira, né? Que a gente construiu devido a pressões externas e aprendizados externos desde pequenininho. Então a mesma coisa se aplica aqui. Se a gente tem uma autoestima muito baixa, às vezes a gente vai se sentir muito mais inseguro e com medo de perder as outras relações. Então tudo que eu falei na parte da solidão, do desamparo, que tem a ver com insegurança para conquistar, para buscar uma relação, aqui é insegurança de perder uma relação, se eu não fizer tudo certinho que outra pessoa quer.